No começo dos anos 90, quando o rádio ainda era a principal companhia das casas da roça e o tempo parecia passar mais devagar, Natália acreditava que tinha encontrado tudo o que uma mulher podia desejar. Ela era jovem, bonita de um jeito simples, com aquele sorriso que nascia fácil e um olhar sempre cheio de esperança. Natália não vinha de família rica. Cresceu ajudando a mãe em serviços domésticos e aprendendo, desde cedo, que a vida exigia esforço. Ainda assim, nunca deixou de acreditar no amor. Fernando apareceu na vida dela como um sonho improvável. Ele era um dos fazendeiros mais respeitados da região. Jovem, elegante, dono de terras extensas e de uma presença que chamava atenção por onde passava. Diferente dos coronéis brutos que mandavam pelo medo, Fernando tinha charme, sabia conversar e gostava de ser admirado. Quando começou a cortejar Natália, o vilarejo inteiro comentou. Diziam que ela tinha sorte. Diziam que tinha sido escolhida. Diziam que aquele casamento mudaria sua vida para sempre. E por um tempo, mudou. Fernando se mostrava apaixonado. Levava flores simples colhidas na própria fazenda. Prometia um futuro confortável e dizia que Natália seria a mulher mais feliz daquela região. Ela acreditou. Entregou-se por inteiro. Casaram-se numa cerimônia modesta, mas cheia de olhares curiosos e sorrisos invejosos. Natália passou a viver na fazenda, numa casa grande demais para alguém que sempre viveu com pouco. No começo, sentia-se deslocada, mas Fernando fazia questão de lembrá-la de que agora ela era a senhora daquela terra. Os primeiros meses foram de carinho, planos e sonhos. Natália acordava cedo, caminhava pela fazenda, conversava com os trabalhadores e esperava o marido voltar no fim do dia. Ela acreditava que aquele amor seria para a vida toda, mas o destino, silencioso como sempre, já preparava uma mudança brutal. Numa tarde comum, enquanto ajudava a organizar algumas coisas no estábulo, um acidente aconteceu. Um susto, um barulho alto, uma queda violenta. Natália foi levada às pressas para o pequeno hospital da cidade. Quando acordou, a notícia caiu como um peso impossível de suportar. Ela não sentia as pernas. Os médicos foram cuidadosos. Disseram que o caso era grave, mas que ainda havia esperança. O tratamento seria longo. O futuro, incerto. Fernando estava ao lado dela naquele momento. Mas algo já havia mudado em seu olhar. O amor que antes parecia tão firme começou a se misturar com medo, frustração e silêncio. E Natália ainda não sabia, mas aquele acidente não tinha tirado apenas seus movimentos. Tinha colocado à prova tudo o que ela acreditava sobre amor, lealdade e destino. Foi ali, naquele quarto simples de hospital, que a história de Natália começou a tomar um rumo que ninguém poderia imaginar. Depois que Natália recebeu alta do hospital, voltou para a fazenda em uma cadeira de rodas. Era início dos anos 90 e não existiam muitos recursos naquela região. A estrada de terra até a casa parecia ainda mais longa e cada buraco fazia o corpo dela estremecer. Quando cruzou o portão da fazenda, sentiu um aperto no peito. Aquele lugar que antes representava sonhos, agora parecia frio, distante. Fernando a ajudou a entrar em casa nos primeiros dias, mas não demorou para o cuidado virar obrigação. Ele quase não falava. Passava horas fora, dizia estar resolvendo problemas, mas Natália sentia que, na verdade, ele estava fugindo. Fugindo da nova realidade, fugindo dela.
A casa grande ficou silenciosa demais. Fernando começou a dormir em outro quarto, alegando cansaço. Às vezes, passava noites fora, sem dar explicações. Natália tentava conversar. Perguntava se ele estava bem, se precisava de algo, mas sempre recebia respostas curtas, frias. O amor que antes enchia aquele lugar parecia ter sido arrancado junto com os movimentos de suas pernas. No vilarejo, as pessoas começaram a comentar. Diziam que o casamento não era mais o mesmo, que Fernando não escondia o incômodo, que uma mulher na cadeira de rodas não combinava com a vida que ele queria levar. Natália ouvia tudo em silêncio. Doía mais do que o acidente. Doía perceber que, quando mais precisava, estava sozinha. O tratamento começou, mas era lento, cansativo, caro. Fernando reclamava dos gastos, da rotina, da falta de liberdade. Até que, numa manhã fria, ele tomou uma decisão que Natália jamais imaginou. Disse que precisava viajar por um tempo, resolver negócios fora da região. Arrumou poucas coisas, evitou olhar nos olhos dela e saiu. Dias viraram semanas, sem telefonemas, sem cartas, sem notícias. Fernando simplesmente desapareceu da vida dela. Natália ficou na fazenda, praticamente abandonada, dependendo da ajuda de uma funcionária antiga que sentia pena dela. A solidão era profunda. Às vezes, sentada na varanda, ela chorava, olhando os campos que um dia percorreu andando. Foi nesse período que algo diferente começou a acontecer nas redondezas. Um cowboy desconhecido passou a ser visto pelas estradas de terra. Montava um cavalo simples, vestia roupas gastas, mas tinha um jeito tranquilo e um olhar atento. Diziam que ele se chamava Armando e que estava procurando trabalho temporário. Ninguém sabia de onde vinha. Ninguém sabia nada sobre seu passado. Natália ainda não o conhecia, mas o destino já começava a se mover em silêncio, preparando um encontro que mudaria tudo. Alguns dias depois da partida de Fernando, Natália começou a perceber pequenos movimentos diferentes ao redor da fazenda. O silêncio ainda era pesado, mas agora havia sons novos. Passos no curral, o barulho de ferramentas sendo usadas logo cedo. A funcionária que a ajudava comentou que um cowboy tinha sido contratado para serviços simples, alguém que estava de passagem e precisava de trabalho. Natália não deu muita atenção no começo. Ela já não esperava nada da vida além de cumprir o tratamento e suportar os dias longos. Foi numa manhã nublada que ela o viu pela primeira vez. Estava sentada na varanda, tentando tomar um pouco de sol, quando um homem passou empurrando um carrinho de ferramentas. Ele parou ao perceber a presença dela, tirou o chapéu em sinal de respeito e sorriu de um jeito simples, sincero. Disse que se chamava Armando. A voz era calma, diferente do tom duro que Natália tinha se acostumado a ouvir na fazenda. Ele não fez perguntas, não demonstrou pena, não olhou para a cadeira de rodas antes de olhar para o rosto dela. Aquilo chamou a atenção de Natália de imediato. Nos dias seguintes, Armando passou a cruzar com ela com mais frequência. Sempre educado, sempre cuidadoso, mas sem exageros. Às vezes, puxava conversa sobre o clima, sobre a fazenda, sobre coisas simples do dia a dia. Natália começou a esperar aqueles momentos, mesmo sem perceber. Um dia, ao tentar se mover sozinha, a cadeira de rodas travou numa parte irregular do chão. Ela tentou disfarçar o desespero, mas Armando apareceu rápido, ajudou com cuidado e perguntou se ela precisava de algo. Foi a primeira vez, desde o acidente, que alguém a ajudou sem fazer parecer um peso. Aquilo mexeu com ela. Aos poucos, Armando passou a ajudá-la também nos exercícios simples
que o médico recomendou. Ele não entendia de tratamento, mas tinha paciência. Segurava firme quando ela tentava se levantar. Incentivava com palavras baixas, como se acreditasse de verdade que ela conseguiria. Natália começou a sentir algo diferente. Não era apenas gratidão. Era conforto. Era a sensação de ser vista como mulher, não como um problema. O vilarejo começou a comentar. Diziam que aquele cowboy estava próximo demais da esposa abandonada do fazendeiro. Alguns cochichavam que ele só estava ali por interesse. Armando fingia não ouvir. Natália também. Havia algo nos olhos dele que transmitia verdade. Mesmo vivendo de forma simples, Armando demonstrava hábitos estranhos para um cowboy comum. Sabia falar bem, tinha modos educados demais para alguém sem estudo. Às vezes, desaparecia por horas e voltava com um olhar distante. Natália sentia que havia um mistério ali, mas não perguntava. Pela primeira vez desde o acidente, ela voltava a sorrir de verdade. E enquanto a relação entre os dois crescia em silêncio, Fernando seguia longe, acreditando que Natália já fazia parte de um passado que ele preferia esquecer. O que nenhum deles sabia era que o destino ainda tinha planos maiores e que o amor, quando é verdadeiro, encontra caminhos inesperados. Com o passar das semanas, a presença de Armando na fazenda deixou de ser apenas ajuda e passou a ser companhia. Natália começou a perceber que os dias ficavam mais leves quando ele estava por perto. Armando sempre aparecia cedo, organizava o que precisava ser feito e, sempre que podia, encontrava um jeito de conversar com ela, nem que fosse por poucos minutos. Ele contava histórias simples, falava de lugares por onde passou, mas nunca entrava em detalhes sobre o passado. Natália respeitava aquele silêncio, talvez porque também carregasse dores que não queria explicar. O tratamento continuava, lento e cansativo. Havia dias em que Natália se sentia forte, conseguia se levantar com ajuda, acreditava que um dia voltaria a andar. Em outros, o corpo não respondia e a frustração vinha pesada. Nessas horas, Armando não dizia frases prontas. Apenas ficava ali, segurando a mão dela, como se aquele gesto fosse suficiente para dizer que ela não estava sozinha. O vilarejo continuava falando. Alguns diziam que Fernando tinha feito bem em ir embora, que uma mulher naquela condição não servia para um fazendeiro ambicioso. Outros defendiam Natália em silêncio. Armando não se importava com nada disso. Para ele, Natália era forte, bonita e corajosa, e fazia questão de demonstrar isso nos pequenos gestos. Certa tarde, enquanto ajudava Natália a fazer exercícios no quintal, Armando improvisou uma espécie de apoio com pedaços de madeira para que ela pudesse tentar dar alguns passos. Ela tremia. O medo era grande, mas ele estava ali, firme. Quando Natália conseguiu mover as pernas, mesmo que por segundos, os olhos se encheram de lágrimas. Não era só pelo corpo, era por alguém finalmente acreditar nela. A partir daquele dia, algo mudou entre os dois. Os olhares demoravam mais. O silêncio começou a carregar sentimentos que nenhum dos dois tinha coragem de dizer em voz alta. Natália se sentia culpada por sentir aquilo. Ainda casada no papel, mas abandonada na prática. Armando, por sua vez, lutava contra o que sentia, sabendo que aquela mulher vinha de uma história marcada por dor. Enquanto isso, longe dali, Fernando começou a ouvir rumores. Alguém comentou que Natália não estava mais sozinha, que havia um cowboy sempre ao lado dela. Aquilo mexeu com o orgulho dele. Pela primeira vez desde que foi embora,
Fernando sentiu algo parecido com ciúmes, não por amor, mas por posse. Ele começou a pensar em voltar, não por arrependimento sincero, mas por não aceitar que Natália pudesse seguir em frente. Sem saber, Fernando caminhava para um retorno que mudaria o rumo de todos. E Natália, ainda frágil, começava a descobrir que o amor verdadeiro não machuca, não abandona e não exige perfeição. O retorno de Fernando aconteceu sem aviso. Numa manhã clara, o barulho de um carro interrompeu a tranquilidade da fazenda. Natália estava na varanda quando o viu descer, bem vestido, com o mesmo ar confiante de antes, como se nunca tivesse ido embora. O coração dela apertou, não de alegria, mas de lembrança. Fernando entrou na casa, como se ainda fosse dono de tudo, perguntando pouco, observando muito. Quando viu Armando no quintal, ajudando Natália com os exercícios, o rosto dele mudou. O incômodo foi imediato. Fernando fingiu naturalidade. Disse que tinha voltado para resolver assuntos pendentes e que queria conversar com a esposa. Natália ouviu em silêncio. Ele tentou se justificar. Disse que passou por um momento difícil, que precisou de tempo para pensar, que a situação dela tinha sido um choque. Nenhuma palavra de desculpa verdadeira, nenhuma demonstração de cuidado. Natália percebeu com clareza que aquele homem já não tinha espaço no coração dela. Armando observava de longe, respeitoso, mas atento. Quando Fernando começou a falar com um tom de autoridade, como se Natália ainda fosse alguém que ele pudesse controlar, Armando se aproximou. Com calma, mas firmeza, disse que Natália precisava de tranquilidade, não de pressão. Fernando se sentiu afrontado. Questionou quem era aquele cowboy, o que fazia ali. Insinuou interesses. Armando respondeu apenas que estava ali para trabalhar e ajudar quem precisava. O clima ficou pesado. Depois daquela conversa, Fernando tentou se reaproximar. Passou a aparecer mais, trazer presentes, prometer mudanças. Mas Natália já não se deixava enganar. O abandono ainda doía, e ela entendia agora que amor não some quando o outro cai. Enquanto isso, a relação dela com Armando se fortalecia. Em silêncio, em gestos simples, em apoio constante. Certa noite, sentados na varanda, Natália desabou. Contou como se sentiu descartada, invisível, sem valor. Armando ouviu tudo, sem interromper. Quando ela terminou, ele segurou as mãos dela e disse que ninguém tinha o direito de fazê-la se sentir assim. Foi ali, naquela noite simples, que Natália percebeu que estava apaixonada. Fernando, percebendo que estava perdendo espaço, começou a mostrar o lado que Natália conhecia bem. A impaciência, o orgulho ferido, a incapacidade de aceitar um não. Ele passou a pressioná-la para reatar, dizendo que tudo poderia voltar a ser como antes. Mas Natália já não queria o passado. Ela queria respeito. E enquanto Fernando lutava para manter algo que já tinha destruído, Armando se preparava, em silêncio, para revelar verdades que mudariam tudo. Com a presença constante de Fernando na fazenda, os dias de Natália ficaram mais tensos. Ele insistia em conversas, tentava controlar decisões, agia como se ainda tivesse direitos que havia perdido no momento em que foi embora. Natália, mais forte por dentro, passou a se posicionar. Não gritava, não discutia, apenas dizia o que sentia, com firmeza. Isso incomodava Fernando mais do que qualquer confronto. Enquanto isso, o tratamento de Natália começava a mostrar pequenos avanços. Com muito esforço, fisioterapia simples e a ajuda constante de Armando, ela já conseguia ficar de pé por alguns minutos. Cada progresso era celebrado em silêncio.
como se fosse um segredo só deles. Armando continuava presente, paciente, sempre incentivando, nunca pressionando. Era ele quem a levava às consultas, quem adaptava a rotina da fazenda para facilitar a locomoção dela, quem acreditava quando até Natália duvidava. Aos poucos, Natália passou a perceber detalhes estranhos em Armando. Ele recebia cartas que guardava com cuidado. Às vezes, saía da fazenda e voltava dirigindo um carro melhor do que o comum para um cowboy. Certa vez, ao pagar algo na cidade, usou dinheiro suficiente para causar comentários. O vilarejo começou a desconfiar. Alguns diziam que Armando escondia algo. Natália percebeu, mas preferiu esperar. Sentia que ele contaria quando fosse a hora certa. Fernando, por outro lado, começou a investigar. Incomodado com a presença de Armando e sentindo o controle escapar, quis saber quem aquele homem realmente era. Descobriu aos poucos que Armando não era apenas um trabalhador comum. Havia registros, negócios, propriedades fora da região. A informação caiu como uma ameaça. Numa tarde, Fernando confrontou Armando. Acusou-o de enganar Natália, de se aproximar por interesse. Armando ouviu tudo com calma. Não negou, não confirmou. Apenas disse que tudo o que fez foi por respeito e cuidado, algo que Fernando nunca soube oferecer. Aquilo foi suficiente para ferir o orgulho do fazendeiro. Natália, ao saber da discussão, ficou abalada. Pela primeira vez, Armando decidiu abrir parte da verdade. Contou que vinha de uma família rica, que tinha dinheiro, mas que escolheu viver de forma simples, longe de interesses e aparências. Disse que nunca revelou isso porque queria ser aceito pelo que era, não pelo que possuía. Natália ouviu em silêncio. Não ficou surpresa, apenas sorriu. Para ela, aquilo nunca importou. O que importava era quem estava ao lado dela nos momentos mais difíceis. Foi naquele momento que Natália entendeu que já tinha feito sua escolha, mesmo sem dizer em palavras. O amor que sentia por Armando era diferente, calmo, verdadeiro. E Fernando, percebendo que estava perdendo definitivamente, começou a se desesperar, disposto a fazer qualquer coisa para não sair derrotado. Fernando percebeu que estava perdendo Natália de forma definitiva. O que começou como orgulho ferido virou desespero. Ele passou a agir de maneira impulsiva, tentando recuperar algo que ele mesmo destruiu. Começou a pressionar Natália com lembranças do passado, falando do casamento, das promessas feitas, do que o vilarejo diria se ela o deixasse por um cowboy. Natália ouvia tudo com o coração firme. Já não era a mesma mulher frágil que ele havia deixado para trás. Em um dos encontros mais tensos, Fernando tentou impor sua presença, dizendo que ela ainda era sua esposa, que tudo poderia voltar a ser como antes. Foi ali que Natália, com a voz calma, mas segura, disse que ele a abandonou no momento mais difícil de sua vida. Disse que amor não é presença só quando tudo está bem. Fernando ficou sem palavras. Pela primeira vez, viu que tinha perdido o controle. Enquanto isso, Armando se mantinha à distância, respeitando o tempo e as decisões de Natália. Ele sabia que aquela escolha precisava vir dela, sem pressão. O tratamento avançava. Natália já conseguia dar alguns passos com apoio. Cada tentativa era uma vitória, não só física, mas emocional. O vilarejo começou a perceber a mudança. Aquela mulher, antes vista como abandonada, agora mostrava força e dignidade. Fernando, sentindo o julgamento silencioso das pessoas, tentou um último gesto. Prometeu dinheiro, conforto, uma vida sem dificuldades. Disse que Armando não podia oferecer o mesmo. Natália sorriu triste.
respondeu que dinheiro nunca foi o que ela procurou e que, se estivesse procurando, nunca teria se casado por amor. Fernando entendeu naquele instante que tinha perdido tudo. Sem saída, decidiu ir embora novamente, dessa vez derrotado, levando consigo apenas o arrependimento tardio. Depois da partida dele, Natália sentiu um peso sair do peito. Pela primeira vez, estava realmente livre. Olhou para Armando, que estava ali, em silêncio, como sempre esteve. Sem promessas exageradas, sem discursos, apenas presença. Foi naquele momento que Natália segurou a mão dele com firmeza, deixando claro, sem palavras, que seu coração já tinha escolhido. O passado finalmente ficava para trás, abrindo espaço para um futuro que começava a se desenhar com esperança. Com o passar dos meses, Natália continuou firme no tratamento. Não foi fácil. Houve dias de dor, de cansaço, de vontade de desistir, mas, diferente de antes, ela não estava mais sozinha. Armando esteve presente em cada etapa, acompanhando consultas, adaptando a rotina, incentivando nos dias difíceis e comemorando cada pequeno avanço como se fosse uma grande vitória. Aos poucos, o corpo de Natália começou a responder. Primeiro, alguns movimentos tímidos. Depois, alguns passos com apoio. Até que chegou o dia em que ela conseguiu caminhar sozinha por alguns metros. O choro veio forte, não só pela recuperação física, mas por tudo o que aquela caminhada representava. Era a prova de que ela tinha sobrevivido ao abandono, à dor e à solidão. O vilarejo, que antes cochichava, agora observava em silêncio respeitoso. Natália já não era vista como a esposa abandonada do fazendeiro, mas como uma mulher forte que se reergueu. Armando, vendo a força dela, decidiu que não havia mais motivo para esconder quem realmente era. Contou toda a verdade. Revelou que tinha dinheiro, propriedades, negócios fora dali, mas que escolheu uma vida simples porque acreditava que o amor verdadeiro não nasce do interesse. Natália ouviu tudo com serenidade. Sorriu e disse que já sabia, no fundo, que ele era diferente. Disse também que, se ele fosse apenas um cowboy sem nada, ainda assim teria escolhido ficar. O que importava era o respeito, o cuidado e a presença. Com o tempo, Natália voltou a andar pelos campos da fazenda, agora de mãos dadas com Armando. O lugar que antes guardava lembranças de dor passou a representar recomeço. Fernando nunca mais voltou. Ficou apenas como parte de uma história que Natália precisou viver para aprender o verdadeiro significado do amor. Ao lado de Armando, ela encontrou algo que nunca teve antes. Um amor que não abandona, não julga e não foge quando a vida fica difícil. E assim, naquele pedaço simples de terra, nos anos 90, Natália reescreveu seu destino, provando que o amor verdadeiro chega quando menos se espera e sempre no momento em que mais se precisa. E agora queremos saber de você. O que achou da história da Natália, do Fernando e do Armando? Você acha que a Natália fez a escolha certa ao seguir o coração? Se fosse você, teria perdoado o fazendeiro? Ou escolhido o cowboy misterioso? Conta pra gente nos comentários. A sua opinião é muito importante. E se você gosta de histórias emocionantes como essa, se inscreva no canal, porque isso nos ajuda muito a continuar trazendo novas histórias de romance, mistério e recomeços para você.